Então o que nós vimos até aqui, de maneira simples, rápida, muito restrita, né? Superficial do que a igreja, porque vale muito longe o que você está vendo aí, é só uma base para eu falar para vocês agora sobre essa questão de por que eu preciso vir à igreja, por que eu preciso me reunir como igreja. Vamos ler comigo, eu quero que você acompanhe esse texto, Hebreus 10, 21 a 26. Diz assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Está falando de Jesus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E diz o versículo 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, agora que nós entendemos um pouquinho o que é a igreja, como eu disse naquele início, a pergunta é: por que é que eu preciso? Por que precisamos? Por que você precisa ir à igreja, ouvir a igreja? Então, primeiramente, preciso ir à igreja, e eu quero que você fale comigo, para não me afastar de Deus. Nós não podemos sobreviver sozinhos, por isso Jesus criou a igreja. Jesus se comprometeu dizendo assim: quando vocês se reunirem como igreja, e é interessante que quando você reúne na sua casa, com um grupo, ou na casa de mais alguém, que você reúne acima de 2 pessoas no nome de Jesus, lá está a igreja de Jesus. Por isso que eu disse, lá está todo o poder da eternidade naquele lugar. Você não precisa pegar para o pastor e ligar: pastor, o senhor podia orar por nós? Deixa eu dizer, eu posso orar, mas Jesus está presente naquele lugar, é muito maior do que o pastor Israel, na sua casa, naquela reunião, em nome de Jesus. Não é aquela sua reunião sozinho, que você não quer vir à igreja. Eu estou falando uma reunião de igreja, quando você reúne com seus irmãos para buscar a Deus e amar a Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu estou junto com vocês, eu estou ali, posso fazer qualquer coisa na sua vida. O versículo está dizendo: temos, pois, um grande sumo sacerdote na casa de Deus. E ele diz: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, de plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência pura, tendo os nossos corações lavados. Então, ao vir, você tem um encontro com o grande sacerdote Jesus. Quando nos encontramos em igreja, quando nos reunimos como igreja de Jesus, nós temos um encontro com esse grande sacerdote da casa de Deus. Podemos buscá-lo onde estiver, no nosso quarto, mas há uma ação especial de Deus quando nos encontramos em igreja. Ao vir, você tomou a decisão de ir na direção de Deus. Quem tem sede de Deus, quem tem vontade de Deus, busca Deus. E Deus diz: eu estou na minha igreja, eu estarei lá. Nós buscamos sempre, mas queremos nos encontrar na igreja, porque o meu coração tem sede, o meu coração tem vontade por Deus, o meu coração deseja Deus. Por isso, irmãos, não tem malabarismo que qualquer pessoa possa fazer para você realmente buscar a Deus. Só tem um jeito, não tem malabarismo espiritual, não tem mágica espiritual, a não ser você e eu temos que chegar a essa consciência: preciso de um coração que te deseja, que te busca. Senão nós vamos fazendo assim, nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, como fazemos na ceia, como fazemos ao encontrar os nossos irmãos, nós estamos dizendo assim: minha vida é de Jesus, minha vida não me pertence, eu fui comprado por Ele, eu sou dele, Ele é meu. Eu quero servi-lo, eu quero expressar o meu amor. Então isso que eu passei, que eu experimentei na semana, que foi a presença, o cuidado e o amor, eu quero agora num culto, prestar o meu culto a Ele e dizer que eu sou dele. Eu quero Deus, eu não quero me afastar, eu quero a presença dele. E está dizendo que, eu queria que, o texto está dizendo que o meu coração, o seu coração, está querendo viver essa sinceridade, essa pureza que Deus tem para nós quando nós chegamos na presença dele. Ele nos purifica, então Ele quer isso,
que nos cheguemos na presença dEle com o coração limpo. E se nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos permitindo que o pecado vá tomando conta da nossa vida, e nós vamos nos acomodando com ele, aceitando que isso é normal. Nos afastamos dele. Eu preciso da igreja para eu me aproximar de Deus, e eu corro para a igreja para dizer: eu quero Deus. Você nesta noite, quando cantou, quando você orou, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está dizendo: eu preciso de Deus para a minha vida, eu não posso sem Ele. Eu sei que nem todos têm acesso aos ao WhatsApp de liderança, mas eu recebi vários de vocês, porque cada culto eu estou pedindo isso. Fale, por quê? O que é mais importante? Porque você precisa ir à igreja, e tem todo tipo de manifestações dizendo como é importante estar na igreja. É isso que nós precisamos entender. A segunda coisa, eu preciso ir à igreja para não enfraquecer na fé. Vamos falar juntos? Para não. Tira uma brasa lá do meio do braseiro e deixa ela fora, e você vai ver o que vai acontecer. Mas quantos de nós fazemos isso com a nossa vida espiritual em relação à igreja e à casa de Deus? E depois perguntamos: não, eu estou servindo a Deus, eu estou de bem com Ele, está tudo certo comigo. Está certo. Uma brasa é uma brasa, agora é um carvão apagado. Se é isso que você acha que é. É isso que acontece conosco, nós vamos nos apagando. Para não enfraquecer na fé, que nós precisamos ir à igreja. Quando nós nos afastamos cada vez gradativamente, nós vamos não importando mais com a comunhão, não importando mais com as coisas de Deus, não importando mais com a sua palavra. Você pode perguntar para qualquer pessoa que se afastou, que enfraqueceu na fé, a coisa mais difícil foi voltar de novo para a igreja. Eu não consigo mais, é pesado demais. Estava ouvindo de uma pessoa que voltou para a nossa igreja recentemente, há algum tempo. Diz que no primeiro dia ele não conseguiu passar dessa porta, ele assistiu o culto lá fora, lá fora, que eu digo ali na entrada, mas não conseguia passar a porta. Ele teve que lutar muito no seu coração para depois conseguir entrar. É isso que acontece quando nos afastamos, mas não porque ele só estava afastado de Deus, e outras coisas também, mas isso que acontece. Quantas pessoas que não conseguem mais chegar na presença de Deus? O versículo 23, leia comigo, diz assim, vamos lá? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, ao irmos para Deus, Ele está dizendo: vamos nos apegar com firmeza, nessa busca sincera de Deus. É o mesmo que você e eu, quando você e eu vimos à igreja, é o mesmo que nós agarrarmos nas promessas de Deus com toda a força e dizer: Senhor, como fez Jacó, se o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar. Você não poderia vir para essa igreja, sentar nesse banco, ouvir e sair e falar: foi mais ou menos hoje. Querido, eu sou mais ou menos, os irmãos que cantam é mais ou menos, você é mais ou menos, mas Deus não é mais ou menos. Está certo, irmão? A presença de Deus não é mais ou menos. Somente eu e você que experimentamos essa coisa medíocre, mais ou menos, porque nós nos chegamos para Deus com uma vida mais ou menos. Mas se nós nos lançarmos, Ele diz: apeguemo-nos com firmeza. Não fica, vamos pegar essa corda aqui, vamos puxar. Você já viu quanto time daquela corda, como é que se chama aquilo? Cabo de guerra. Tem pessoa que já perdeu ao segurar, não precisa nem puxar. Você é capaz de dizer: pode, já dá para aquele time do lado de lá, ele já ganhou. Por quê? A posição das pessoas estão ali segurando de qualquer maneira, não tem posição firme, né? Aqui não se firmou e nem está nem aí como vai ser. O outro já ganhou. Parece que a nossa vida espiritual, nós já nos postamos assim. Ele diz: agarremos com firmeza. E não é em casa que é para agarrar com firmeza, não é na televisão com firmeza, não é no trabalho com firmeza, é na esperança que temos em Cristo. E ao vir à igreja, nós estamos renovando a nossa fé, a nossa esperança. Nós não estamos brincando de igreja. Nós vamos enfrentar todos os tipos de lutas na nossa vida, mas a vitória vem se nós vivemos uma vida segundo a vontade de Deus. Quando nós nos agarramos com toda a nossa força, acreditamos que Ele é tudo na nossa vida. Então, um discípulo de Jesus jamais vai ficar em casa. Um discípulo de Jesus jamais vai brincar. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu digo jamais vai ficar em casa, eu sei que tem pessoas que tem uma vez que precisa visitar a sua família, mora em outro lugar, são coisas assim. Não é disso que estamos dizendo. Eu falo que são pessoas que têm crédito. São pessoas que têm sede de Deus e que não perdem uma oportunidade de estar com Deus. Então, ele não está brincando com a sua fé,
e nem com a fé da sua família. Ele está levando muito a sério, porque sabe que precisa permanecer firme no Senhor. Então, quem é discípulo de Jesus, quem ama Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, vai manter uma vida sólida, uma vida firme, uma vida estável nesse mundo instável, agarrando nas promessas, agarrando na palavra e não perdendo uma oportunidade de estar em comunhão com Jesus, estar em comunhão com os irmãos nessa vida que vivemos em igreja. Em terceiro lugar, eu preciso da igreja, vamos falar juntos, para não secar espiritualmente. Quando você e eu recebemos a Jesus, Ele começou um processo de transformação na sua vida e na minha vida. É um processo. Todos os dias, Jesus deseja mudar algo na sua vida, ou coisas na sua vida, não só uma coisa. Todos os dias Ele tem um projeto de mudança na sua vida e na minha vida. Porque Ele quer que eu e você sejamos parecidos com Ele. Então, você não pode ficar em paz na sua casa. Por exemplo, hoje, você já fez essa pergunta a você? No seu comportamento, na sua vida como um todo, eu já fiz essa pergunta hoje. Você já fez? Nós devemos fazer o tempo todo para Jesus. Tem coisas que eu não estou deixando o Senhor transformar. A minha vida está parada, está estacionada. Eu fiquei num lugar confortável espiritual, de sentar e ficar lá como um crítico. Ou estou aqui querendo dar a minha vida e oferecer o melhor para Deus. Todos os dias Ele deseja transformar a sua vida e a minha vida. A minha vida só vai terminar esse processo o dia que eu me encontrar com Jesus, que estivermos lá na glória com Ele. Diz que vamos ser transformados completamente. Até lá, todos os dias Ele está querendo transformar a sua vida. E o desejo da sua vida, da minha vida, é ser uma vida frutífera. Nós corremos o risco, por isso que eu disse lá, de não secar. Eu preciso da igreja para não secar espiritualmente. Jesus, quando passa com os seus discípulos pela figueira, uma árvore linda, ela estava linda, muito bonita, toda verde, e Jesus olhou e atrás de um fruto. Quando ele não encontrou um fruto, ele disse: seque-se, e ela secou imediatamente. Porque Jesus estava deixando claro que essa beleza que muitas vezes nós mostramos, que é superficial, que é externa, que parece que nós somos espirituais e somos aqueles cristãos que Ele espera, Ele diz que está ligado a fruto. De Ele olhar na sua vida e minha vida, o que é que estamos produzindo. Ele está falando de fruto do Espírito, de termos a nossa vida dominada por Ele. Se não temos, nós corremos o risco dele dizer: seque-se. E quantas pessoas secaram espiritualmente, morreram espiritualmente? O versículo diz assim, vamos ler juntos? E consideremos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Quando você vai olhar no original, o que é considerar, presta atenção. Fica de olho no irmão. Fica de olho. Mas não é de olho para pegar o irmão e puxar a orelha. Ele está dizendo para a gente incentivar, para a gente estimular. Por isso, quando a gente vive uma vida egoísta, eu fico na minha casa, estou servindo a Deus do meu jeito, nós estamos matando todas as possibilidades que nós temos de servir a Deus com tudo que somos, porque somos um corpo. A mão então resolveu ficar em casa hoje, não estou com vontade, deixa que o braço vá. Está entendendo? Ah, não, hoje eu vou tirar a perna, eu vou sem perna, hoje vai o corpo que se vire. Nós precisamos disto, dessas figuras na nossa mente para a gente entender. Corpo de Cristo. Não podemos viver a nossa vida, então considere. Então, quando nós nos encontramos, somos esse corpo. E ao nos encontrarmos, ao vivermos, nós estamos prestando atenção nos outros. Eu gosto demais da ideia dos grupos por isso. Porque Jesus fez o seu primeiro. E de lá Ele foi expandindo. E Ele cuidou de um número de pessoas que era possível cuidar. E nós trabalhamos dessa forma nas casas. Um líder, um vice, e pessoas apoiadores, e pessoas que frequentam, porque nós estamos bem próximos, ajudando uns aos outros. Nós podemos olhar uns aos outros. Quanta coisa eu não conseguiria saber, mas quando eu estou vendo lá pelo grupo, estou acompanhando que vocês estão cuidando uns dos outros. Eu disse, considerem uns aos outros, prestem atenção uns aos outros, cuidem uns dos outros, para que vocês, ao olharem, ajudem essas pessoas, incentivem, apoiem essas pessoas que as suas vidas tenham amor e boas obras. Incentive essas pessoas a viverem assim, o amor de Cristo. Jesus disse assim que o mundo
conheceria que nós somos seus discípulos por amarmos. Essa é a obra que o mundo quer ver na minha vida e na sua vida. Amarmos uns aos outros. Que Jesus nos ajude a vivermos dessa forma. A gente precisa conviver para poder prestar atenção. Conviver em igreja. E para a gente poder incentivar. Sozinho nós não podemos ver isto. Desligado do corpo nós não podemos ver isto. Desligados e sozinhos, o único fruto que nós podemos ter, se nós vamos frutificar, são fruto das trevas, do pecado. E nós devemos vencer no nome de Jesus, e aí então sermos esse sal e luz para as pessoas e abençoarmos as vidas uns dos outros. Quarto lugar, eu preciso da igreja para quê? Para não ficar exposto ao perigo. Vamos falar juntos? Para não ficar exposto. A Bíblia diz que esse mundo está entregue ao maligno. Diz que o mundo jaz, o mundo está morto, entregue ao poder de Satanás. Ele está entregue. Ele vai ser preso 1000 anos, mas por enquanto ele está solto e ele faz o que ele bem quer neste mundo. Você vê, não precisa ir longe. E ele se veste de várias formas para fazer o mal para a humanidade, para fazer para mim e você. Depois que nós recebemos a Jesus, nós somos amigos de Deus, mas não podemos esquecer que nós arrumamos um inimigo. O mundo, a carne, Satanás se tornaram os nossos inimigos. Então a nossa vida não é normal. Então você e eu não podemos viver uma vida normal. E olha o que o versículo 25 está dizendo, que eu quero que você leia comigo. Vamos juntos? Não deixemos de nos reunir como igreja. Eu li errado aí, né? Vou ler de novo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta, o final, o tempo da tribulação. E ele está orientando, ele estava vendo assim, naquela igreja, algumas pessoas ele estava observando que eles estavam afastando, estavam deixando de reunir, estavam vivendo a carreira solo espiritual e achando que estava certo. Qual é o perigo que nós corremos? Isolados, nós nos tornamos presas fáceis. Isolados, nós nos tornamos presas fáceis. O apóstolo Pedro, que Jesus disse que o protegeu, que Satanás pediu para se andar com ele, se tem alguém que entendia muito bem sobre isso, era ele, e ele quem fala. Pedro diz assim, eu não vou ler, mas eu vou mencionar para você. É Pedro quem diz que Satanás vive ao nosso redor como um ladrão, como um leão, tentando nos tragar. A habilidade do leão é de descobrir, e Satanás faz isso, ele tenta descobrir os nossos pontos vulneráveis, os nossos pontos fracos, os nossos pontos sensíveis, para nos pegar. É assim que Satanás faz. E essa é a estratégia do leão. Ele procura uma presa fácil, fraca, e tenta separá-la do bando para pegá-la. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo crie essa imagem na sua mente, no seu coração, e você jamais esqueça dela. Amém, irmãos? Porque aí você vai entender a seriedade de não viver uma vida exposta ao perigo, de viver sozinho, e depois na hora da luta você vai ser vencido, já está vencido, porque você está só, longe da proteção, longe dos irmãos, da comunhão com Deus e a igreja que te protege. Nos tornamos presas fáceis. A ideia é que buscar a Deus, vir à igreja, nós vamos para um lugar seguro, nos abrigar. Irmãos, de novo, eu quero explicar para você, vir à igreja não é você vir aqui hoje e sentar no banco, tá bem? Que bom que você veio, Deus te abençoe. Mas ele está falando mais do que isto. É você vir fazer isto, mas você viver uma vida tão comprometida que Jesus é Senhor da sua vida e você está servindo a Ele em obediência. Então você está no banco, mas você está sintonizado com Deus, amando a Deus, obediente a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, dando o melhor da sua vida para Deus. Então isso sim, isso faz de você essa pessoa forte, protegida e guardada em Deus. Não é escondido dentro da igreja. A coisa ficou feia lá, eu corri. Não, é mais que isso. É depender de Deus, é viver para Deus, é amar a Deus com todo o seu coração e toda a sua alma.
Então, por favor, entenda quando eu falo de você vir à igreja. É você vir, mas você ser totalmente transformado por Jesus e de Jesus. Aí você fala, mas eu não sou ainda. Não pare de vir, não é isso. Deus te ama, Deus te protege. Ele quer te levar a essas águas mais profundas na sua vida com Ele. Venha mesmo, que bom que você está aqui hoje à noite. Não estou falando contra isso, mas não é somente isso. É ser completamente de Jesus. A igreja de Jesus não é este lugar. Este é o lugar que nós reunimos. Se saímos daqui e nos reunimos lá embaixo no salão de festas, lá é a igreja de Jesus naquele momento. Amém, irmãos? Se nós saímos daqui e nos reunimos ali na praça, lá é a igreja de Jesus, porque lá está o templo de Jesus, que é você, templo do Espírito Santo. É isso que Ele está dizendo para você e para mim. Nós vivemos dias difíceis, perigosos, mas nós somos chamados para vencer. Diz que nós somos mais que vencedores no nome de Jesus. Por isso precisamos da igreja de Jesus. Quinto e último lugar, preciso ir à igreja para quê? Para não ceder ao pecado. A nossa vida, ela é uma luta diária, eu já disse. São duas forças poderosas agora. Porque antes você não tinha o Espírito, então o Espírito não lutava contra nada. Mas a sua carne tomava conta, você fazia as suas vontades. Por isso a Bíblia diz que sem Jesus nós estávamos entregues ao nosso egoísmo, ao pecado na nossa vida, e fazíamos o que bem queria. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, o Espírito Santo é um sinal de alerta para nós. Isso não combina, essa mentira não combina comigo. Esse jeito que você está tratando a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, ou seu empregado, ou essa cola que você está fazendo não combina comigo. Esse jeito que você dirige não combina comigo. Essa ultrapassagem que você fez não combina com a minha santidade. Essa é a grande diferença. Então ele começa a mostrar para você. Esse tipo de intenção, segunda intenção, não combina comigo. Não é a minha santidade. Ele começa a mostrar. Então são duas forças opostas entre si lutando. E a luta é sempre a carne para que você faça a vontade dela, quer dizer, os nossos desejos, e o Espírito para que você faça e eu façamos a vontade de Deus. Quem vai vencer? Aquele que você escolher. A escolha é minha, é sua. Nós damos a vitória para quem nós escolhemos seguir naquele momento. Se o Espírito Santo me avisou que eu não deveria fazer aquilo, que aquilo era mentira, pecado, e eu fiz. Ele me avisou, eu cedi à vontade. Versículo 26, vamos ler juntos? Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Significa que você e eu podemos chegar ao ponto de voltar a viver a vida do passado, a vida de práticas antigas como se fosse normal. O velho homem continua fazendo as coisas, apesar de eu ser chamado de novo homem, nascido para novas coisas, mas eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. Jesus chega a dizer assim, que é o cão voltar para comer do seu próprio vômito. Desculpe essa imagem feia, mas é bem isso que ele disse. Então, se nós vivemos uma vida assim, ele diz, já não resta mais sacrifício. O sacrifício de Jesus se tornou inútil, não tem sentido na sua vida, na minha vida. Vir à igreja é para você ouvir uma palavra como esta. Amém, irmãos? Você não ia ouvir na televisão, nem nas igrejas que estão lá, pelo menos a maioria. Dá para contar no dedo. Você ia ouvir todo tipo de coisa, menos sobre Jesus, menos sobre santidade, menos sobre a palavra que Ele pede que você ouça. Nenhum lugar. Mas na casa de Deus, que é séria, você vai ser incentivado a isso, pela presença de Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo, pela oração, pelos irmãos, para buscar uma vida de vitória sobre o pecado. E na verdade, a palavra de Deus vai apontar o seu erro, a sua falha, e dizer, você precisa mudar nessa vida. Eu espero que o Espírito Santo, Ele está falando, espero que você tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, o que Ele está dizendo para você. Você ao escolher vir para a igreja, você escolhe conviver com pessoas. Eu acho que foi a Marisa que disse isso, lá no seu testemunho do que é vir à igreja. Eu escolhi conviver com pessoas que têm os mesmos sonhos, que têm os mesmos planos, que buscam a mesma vida que eu busco.
São pessoas que me apoiam, que me ajudam a viver uma vida assim. Amém, irmãos? Quando você escolhe vir à igreja, você está escolhendo por isso, pelo melhor de Deus, e dizendo assim: eu não quero, não dou lugar ao pecado, o pecado não pode ter lugar na minha vida. Eu quero a Deus, eu quero Deus, eu quero mais de Deus. Amém?